É com grande satisfação que hoje a gente faz essa live a respeito de um assunto tão importante e tão discutido, principalmente entre nós, né, médicos, a respeito dos desafios aí, das dúvidas da vacinação. Trouxemos para isso o doutor Estevão Urbano Silva. Muito obrigada por ter vindo e seja bem-vindo e excelente conversa entre nós, né? Vai ser uma conversa tranquila, depois a gente vai abrir para perguntas, né? E o doutor Estevão, ele é coordenador dos serviços de infectologia dos serviços dos hospitais Madre Teresa, Biocor, Instituto Vila da Serra. Ele é atual presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, além de membro, como a gente já sabe, do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 da PBH. E é um enfrentamento mesmo, né, doutor Estevão? Então, seja bem-vindo e estamos aqui para te ouvir e aprender muito, com certeza. Obrigada a todos os colegas que estão nos assistindo. Tivemos um enorme número de inscrições e isso é muito bom para a gente, porque a gente realmente quer cada vez mais trazer boas informações e fiéis informações ao médico mineiro. Excelente live. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É para mim uma grande honra estar aqui na nossa casa, né, na casa do médico mineiro. Gostaria de agradecer muito o convite, né, pela confiança em nos chamar para essa live. E então, em nome de toda a diretoria e dos conselheiros aqui do CRM, eu agradeço e me sinto extremamente honrado de estar aqui. Eu preferi não fazer apresentação formal com diapositivos, etc. Bater um papo com vocês, trocar algumas experiências, também alguns aprendizados dos nossos pouco tempos de pandemia, né? E deixar para depois no nosso debate à disposição para quaisquer perguntas. Bom, antes de comentar especificamente sobre a vacina, o preâmbulo, né, sempre é a história da pandemia, né? Eu lembro muito bem que eu estava investigando, ajudando a investigar aqui em Belo Horizonte o surto da síndrome nefroneural com uma das cervejas aqui de Belo Horizonte, né? E empregando uma sistemática epidemiológica para tentar achar a causa daquela síndrome que não havia ainda nenhum tipo de indicativo de qual seria a etiologia. Isso foi no mês de dezembro de 2019, quando na mesma época, do outro lado do mundo, epidemiologistas, cientistas chineses estavam também investigando uma série de casos de pneumonias de etiologia não determinada, que de repente enchia as UTIs da China sem também ter uma epidemiologia, uma causa aceitável para explicar aquele número de internações e óbitos. Assim gira a Terra, né? Ou seja, de desafios a cada dia. Nós achamos a causa aqui, em Minas, e logo no início de janeiro de 2020, eles conseguiram identificar, tipar e definir o que estava acontecendo lá na cidade de Wuhan como uma nova síndrome relacionada a um antigo conhecido da infectologia, da virologia, um novo clone de coronavírus. A nossa síndrome em Belo Horizonte, felizmente, foi contornada.
a síndrome chinesa ganhou o mundo e se tornou pandêmica. Em março, nós já tínhamos os primeiros casos no Brasil, e naquela época a Organização Mundial de Saúde já tinha decretado um estado de pandemia. Passados exatamente 13 meses da identificação do novo coronavírus na China, quase há um ano da primeira identificação formal no Brasil, que foi em março de 2020, nós temos aproximadamente 2.300.000 óbitos e aproximadamente 10 milhões de casos que estiveram internados em CTIs do mundo, na pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Vejam bem que, comparando com a gripe espanhola, não se sabe exatamente o número correto de casos, mas algo em torno de 20, 30 milhões de óbitos. Nesses 13 meses de pandemia, nós já tivemos aproximadamente 10 milhões de internados, que certamente todos morreriam se tivessem se adoecido há 100 anos atrás. Nós já teríamos 10 milhões de óbitos. E como a gripe espanhola durou 3 anos, se nós não tivéssemos nada para fazer, certamente nós teríamos números muito parecidos com o que tivemos há 100 anos atrás. Isso mostra a gravidade desse contexto e a importância da vacina, para exatamente evitar que a humanidade sofra o que sofreu nos últimos, 100 anos atrás, que foi um processo de seleção natural, onde sobreviviam os mais adaptados e morriam o restante. Hoje nós temos como intervir. Com 100 anos a mais de tecnologia, nós podemos tratar muitas pessoas que acabam tendo alta e podemos agora, com a vacina, evitar que novas ondas apareçam nos próximos 2 ou 3 anos. Muito se falou durante esses últimos 13 meses, mas nós podemos apenas dizer que, apesar de muitas divergências, a ciência está triunfando nos avanços conquistados tão rapidamente em tão pouco tempo. Passamos, inclusive eu, que sou profissional da linha de frente, por vários ciclos de prevenção e principalmente de tratamento durante esses últimos meses. Estamos aprendendo a cada dia. O número de artigos publicados é absurdo, o número de conhecimentos tem se mostrado cada vez mais impressionantes, mas não temos ainda um tratamento efetivo, seja o chamado tratamento precoce, seja o tratamento do paciente já a nível hospitalar. Temos melhorias, sim. Por exemplo, a nível hospitalar, nós descobrimos que essa era uma doença inflamatória e que deveria ser tratada com corticosteroides, outros anti-inflamatórios e etc. As melhores formas de oxigenar o indivíduo, de ventilar o indivíduo, foram sendo descobertas gradualmente. Hoje a chance de morte para quem vai a um tubo é menor do que no início da pandemia. Mas ainda estamos longe do ideal. E é por isso que a prevenção é ainda o principal objetivo e a vacina chega agora com foco em tentar acabar definitivamente com essa pandemia que já dura tanto tempo. E aí então nós entramos especificamente no tópico de hoje, que é a vacina.
as vacinas elas foram desenvolvidas muito rapidamente. E, obviamente, isso gera dúvidas, incertezas, preocupações. Principalmente na época das fake news, da desinformação, onde as pessoas sem base científica, mesmo pessoas que não são da área médica, informam os cidadãos, mas no fim acabam desinformando. Eu acho que é função de todos nós da área médica levantarmos uma barreira, um muro que proteja a verdadeira ciência da ciência que na verdade nunca foi, que é a dita ciência da web profunda, das fake news, da desinformação. Por que as vacinas foram feitas de forma tão rápida? Muito simples, eu acho que a maioria de vocês já sabe. Você pode construir um prédio com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, dependendo do que se despende para fazer aquela construção. Quando você tem muito dinheiro, muito recurso humano, você constrói rapidamente e vice-versa. Nunca na história da humanidade, nunca, se investiu tanto dinheiro, tantos esforços científicos para se produzir uma vacina. E é óbvio que seria natural de se esperar um avanço mais rápido do que em relação ao que se fazia há poucos anos atrás. Mas isso em nenhum momento desobservou os preceitos científicos. Todas as vacinas que hoje já estão em uso passaram pelos testes pré-clínicos, pelos testes de fase 1 e 2 e principalmente pelos testes de fase 3, como qualquer vacina já passou no passado. E os órgãos de fiscalização têm colocado olhos bastante rigorosos na análise dos trabalhos já publicados. Seja o Ministério da Saúde e a Anvisa no Brasil, sejam os órgãos reguladores na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. Algumas questões o dinheiro não compra. Uma delas são aquelas, algumas delas são aquelas que dependem do tempo. O dinheiro não compra o tempo. Então, algumas respostas ainda virão. Por exemplo, quantas doses precisaremos tomar? De quanto em quanto tempo reforços serão necessários? Isso depende de tempo e isso ainda nós não temos como observar. Bom, quando se faz uma vacina, o alvo sempre é o estímulo do sistema imunológico através de mobilização de anticorpos, além de linfócitos B e linfócitos T de memória, que no futuro, ao encontrarem com os nossos agressores para as quais aquelas vacinas são destinadas, rapidamente mobilizarão uma resposta de defesa, ou impedindo o contágio, ou tornando o adoecimento mais leve e evitando, obviamente, as formas graves. E exatamente esses foram os objetivos dos estudos com as vacinas contra o coronavírus. E tudo isso foi muito observado. Em laboratório, foi muito pesquisada a resposta humoral, a resposta celular, da mesma forma que se sempre fez para a maioria das vacinas. E os endpoints que estão sendo estudados são principalmente redução do adoecimento, redução da mortalidade e, em alguns casos, avaliação da redução do contágio. Por que é mais difícil se averiguar para uma vacina se ela reduz as formas assintomáticas? Porque você teria que fazer pesquisas, por exemplo, a cada 15 dias, em indivíduos durante meses ou até anos, sem qualquer sintoma e num volume muito grande de pessoas, tornando essas pesquisas muito difíceis. Então, os endpoints principais que as vacinas atuais buscam são, repito, um adoecimento leve e
evitar mortes. E esses são os dados que são geralmente publicados quando cada uma das novas vacinas são apresentadas pelos laboratórios produtores. Aliás, uma coisa inédita aconteceu no mundo do coronavírus. Grandes vultos de investimentos foram injetados na produção de vacinas sem saber se elas funcionariam. Tanto dinheiro privado como dinheiro governamental. Então, como se envolve bilhões de dólares na produção dessas vacinas, foi um exercício de risco. Mas, felizmente, boa parte dessas vacinas tem realmente dado resultados aceitáveis e o dinheiro investido não terá sido em vão. Essas vacinas, todas que estão já sendo comercializadas e aquelas ainda em pesquisas clínicas, elas principalmente visam bloquear a proteína spike, a proteína S, que é aquela proteína da coroa do coronavírus. É aquela proteína que se liga aos receptores celulares e facilita a entrada do vírus para o ambiente intracelular. Então, as vacinas que atuam e neutralizam a proteína S, elas inviabilizam, em boa parte, a multiplicação viral, mesmo após o contato de alta carga viral, e por isso, ou possibilitam um adoecimento leve, ou até mesmo o não adoecimento. A maior parte das vacinas, nesses últimos 12 meses, com grupos de até 20, 30 mil pessoas, praticamente não relataram óbitos, ou seja, doença severa, no grupo dos vacinados. Existem várias plataformas de pesquisa de vacinas. Por exemplo, aqui produz material genético, as cópias de RNA mensageiro, de DNA, que são as primeiras vacinas produzidas dessa forma na humanidade, que inclusive tem gerado muita preocupação, às vezes uma preocupação sem nexo e exagerada. Vacinas como da Pfizer, da Moderna, usam essa tecnologia. Outras plataformas são aquelas que produzem a vacina através de vetores virais, geralmente o adenovírus, seja o adenovírus que infectam mais primatas não humanos, ou até mesmo cepas de adenovírus que causam resfriado comum. Nessas cepas que são atenuadas e sem capacidade de replicação, é introduzido um código genético do coronavírus que vai, dentro do organismo, possibilitar a produção dessa proteína spike, para as quais os anticorpos vão fazer a neutralização. Existem ainda as plataformas de fragmentos virais, onde pedaços do conteúdo genético são utilizados na vacina e sempre, ou quase sempre, com foco nessa proteína S para estímulo antigênico, e também as vacinas de vírus ou inativados ou, menos comumente, os inativados, que, como exemplo, nós temos a Coronavac, que está dentro dessa plataforma. A vacina de Oxford está dentro da plataforma de vetores virais, utilizando cepas de adenovírus. Cada uma dessas tecnologias tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando você vai lidar com vírus atenuado ou vírus inativado, você tem como vantagens uma tradição e um conhecimento no estudo dessas plataformas. Como desvantagem, você tem risco, por exemplo, riscos de contaminação do pessoal do laboratório, tem que ter sistemas muito sofisticados para o processamento dessas vacinas, etc. Por outro lado, as vacinas que usam RNA mensageiro, embora sejam novas, têm a vantagem de não haver qualquer contato com o vírus vivo. O código genético sequenciado desses vírus é produzido em laboratório, e as sequências de RNA
são totalmente feitas sinteticamente nos laboratórios de produção. Isso faz com que a capacidade industrial de produção dessas vacinas seja enorme, porque você sintetiza aquele código genético em quantidades absurdas e faz doses em quantidades também, em velocidades também incrivelmente rápidas. Além do que, essas plataformas que usam RNA mensageiro são plataformas muito plásticas, de tal forma que você pode mudar o código genético daquela vacina se novas cepas, variantes, resistentes à vacina original surgirem. Rapidamente você muda aquele código genético em laboratório e faz vacinas para a nova cepa, para a nova variante, muito mais rapidamente. Então, cada uma dessas plataformas tem méritos, tem vantagens, desvantagens. O certo é que todas elas têm sido utilizadas para a produção das vacinas que temos hoje disponíveis. Elas são muito, desculpa, gente, elas são muito parecidas em termos de efetividade. Elas são pouco estudadas na sua capacidade de induzir contágio. Nós temos relatos de que a Coronavac evita a forma sintomática em até 70% das pessoas, mas ela consegue evitar o contágio em torno de 50%. Então, muitas pessoas podem estar assintomáticas com a Coronavac. Isso pode ser um pouco melhor com a vacina da AstraZeneca, que talvez reduzisse em 70% o contágio. E essa que foi agora divulgada de ontem para hoje na imprensa, Sputnik, que também usa vetor viral, que poderia diminuir em até 90% o contágio. Mas, como eu já disse, esses estudos que mostram a capacidade de evitar transmissão são muito difíceis, porque eles necessitariam que todos os indivíduos testados, 20, 30, 40 mil pessoas, fossem estudadas durante 1, 2, 3 anos com swabs a cada 15 dias para avaliar se elas contraíram o vírus mesmo de forma assintomática ou não. Então, os endpoints que realmente são mais confiáveis e palpáveis, que são redução da doença, ou pelo menos redução da mortalidade, são endpoints muito parecidos com todas essas vacinas. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas sempre acima de 70%, 80% de proteção contra a doença clínica e com até quase 100% de proteção contra a doença clínica grave. A nossa mais utilizada aqui atualmente, a Coronavac, tem em torno de 78% de proteção contra a doença leve e até quase 100% de proteção contra a doença grave e mortalidade, embora precise de mais tempo para definir esse percentual, porque 100%, o que foi reportado, 100%, pode ter aí um viés de N. Então talvez a gente precise ter mais pessoas para confirmar se realmente haveria redução de 100% na mortalidade. São vacinas, portanto, muito efetivas, todas elas. São vacinas, óbvio, quando eu falo todas elas, gente, nós temos mais de 100 vacinas em andamentos de trials pré-clínicos, mais de 40 que estão em fase avançadas de trials clínicos. Elas são efetivas, e eu me refiro àquelas que já tiveram as suas publicações feitas em revistas de credibilidade. São vacinas muito seguras, praticamente não houve episódios de eventos adversos graves. Os principais eventos adversos são os mesmos relacionados à maioria das vacinas, como dor local, como usam a tecnologia de RNA mensageiro, têm dado um número maior do que o esperado de reações alérgicas, mas as reações alérgicas graves, sem nenhum óbito, estão na faixa de 3 a 5 por milhão de pessoas. Mas quem toma essas vacinas de RNA mensageiro, mesmo tendo uma mínima chance de ter uma reação anafilática, deveriam, então, por segurança,
ficar durante 30 minutos pós-vacinação dentro do serviço e aí são liberados imediatamente para sua casa, geralmente sem problema algum. Então são vacinas extremamente seguras. Há sempre aquela dúvida que tem sido espalhada pela internet, de que essas vacinas de código genético poderiam levar a mutações no nosso próprio DNA e gerar doenças as mais diversas, inclusive da fertilidade, teratogenicidade, doenças autoimunes, etc. Não existe qualquer evidência que isso possa acontecer, até mesmo pelo mecanismo de ação do RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é traduzido dentro do ribossoma plasmático, citoplasmático. O RNA mensageiro não entra no núcleo celular, então ele não se insere dentro do nosso genoma. Então, até mesmo por sabermos como é que essa vacina funciona, nós temos tranquilidade de dizer que não há preocupação quanto a isso. Tanto é que os países que estão utilizando essas vacinas são países extremamente rigorosos quando lidam com novas terapias, como os Estados Unidos e praticamente toda a Europa. Além disso, sabe-se que geralmente as reações graves de uma vacina elas ocorrerão dentro de 35 a 45 dias pós administração. Rarissimamente uma complicação rara vai acontecer a longo prazo. E com meses e meses de estudos, essas complicações não foram detectadas. E, pelo contrário, o potencial de gravidade dessas doenças supera em muito algum eventual efeito adverso. Nós estamos falando aqui de ciência. Nós não estamos falando aqui de achismos. Na época das redes sociais, na época das brigas ideológicas, nós temos que nos ater especificamente à ciência. E, obviamente, sempre aceitando o contraditório e sempre abrindo o debate de uma forma extremamente democrática. Mas o que há na literatura hoje é que essas vacinas já aprovadas são seguras e são efetivas. Nós temos aí já disponibilizadas no Brasil 2 vacinas. A vacina que foi inicialmente desenvolvida na China e depois aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, chamada de Coronavac. A vacina é dada, ela foi criada numa plataforma de vírus inativado, tem bons resultados, como já dito, na redução de sintomas leves, moderados e principalmente sintomas graves. É dado em duas doses, geralmente com 3 a 4 semanas de distanciamento entre elas. E a outra que já chegou no nosso país foi desenvolvida primeiro na Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Além disso, tem plataformas de produção na Índia, agora na Fiocruz. Essa vacina usa a tecnologia de vetor viral e também é segura e tem bons resultados contra a doença clínica. Não sabemos ainda dessas vacinas, por exemplo, é a sua durabilidade. De quanto em quanto tempo nós teremos que fazer novas doses? Seria anual, como a gripe? Acontece com a gripe? Não sabemos. Aí o dinheiro ainda não conseguiu comprar a resposta que só o tempo dá. Então nós vamos precisar de mais 1 ou 2 anos para termos essas respostas. Pfizer e Moderna já estão em uso disseminado no mundo. Nós ainda não temos acordos comerciais para uso, mas possivelmente teremos no futuro. Então, com as 2 já no Brasil, nós já falamos de 4 vacinas. Temos ainda a Sputnik, que começa a ganhar um certo espaço, principalmente a partir de ontem, com a publicação de estudos com maior N, ao contrário dos estudos anteriores que tinham um N muito pequeno. Talvez agora os órgãos regulatórios possam acelerar a compra dessa vacina e a sua autorização para uso no país. E temos também a vacina da Janssen, que será distribuída pela Johnson & Johnson, a única vacina testada com dose única, e que também acredito que em breve estará sendo comercializada e inclusive produzida no país.
Já existem laboratórios tentando a sua produção em alguns outros laboratórios do país. A Sputnik talvez seja produzida no laboratório da Neoquímica em Brasília. União Química, desculpa, em Brasília. A vacina da AstraZeneca, ela é dada a cada são 2 doses, no dia 0 e depois em 4 semanas, mas vários e vários estudos estão falando que você poderia atrasar a segunda dose para 90 dias. E aí entra-se naquele debate. Nós devemos vacinar mais pessoas com a primeira dose e atrasar a segunda dose num jogo de ganha e perde, ou seja, quando você vacina mais pessoas com uma única dose sem garantia da segunda, você pega um N de pessoas maior, mas pode perder em eficácia se você não conseguir a segunda dose no prazo desejado. Então aí você tem ganhos e perdas, e por outro lado, quando você segue estritamente os protocolos de estudo e faz as 2 doses que foram geralmente estudadas, você tem que vacinar inicialmente um menor número de pessoas, embora mantendo a segurança do protocolo inicial. Então há muito debate em torno disso, mas a maioria das autoridades que estudam as vacinas, né, elas acreditam que nesse momento seria errado, a não ser em situações extremas, por exemplo, como está acontecendo em Manaus, onde poderia ser interessante correr o risco de uma única dose, de dar-se uma única dose, para pegar mais pessoas, mesmo sem ter certeza de uma segunda dose em tempo protocolar, e a maioria das pessoas defende que se sigam os protocolos. Então hoje, só em situações extremas, se recomendaria dar a primeira dose para mais pessoas em detrimento da não garantia da segunda dose. Por isso a vacina da Janssen ela é muito interessante, porque a vacina da Janssen é de dose única com resultados realmente bastante interessantes. Muito parecido com os resultados da maioria das vacinas. Grupos especiais, né? A grande maioria das vacinas elas foram testadas em indivíduos jovens, até mais ou menos 65 anos de idade, e sem muitas comorbidades. E todos os resultados publicados, obviamente, podem sofrer algum tipo de redução na sua eficácia quando se trata de pessoas mais idosas ou aquelas que tenham muitas comorbidades. Nós não temos N suficiente para garantir que a efetividade seja homogênea em todos os grupos. Obviamente, isso está sendo pesquisado, esses estudos estão em andamento, estudos com populações especiais. Então, vindo para o debate, alguns países da Europa não estão autorizando, por exemplo, a vacinação com a vacina de Oxford, que ainda é pouco testada acima de 65 anos, por exemplo. Embora o laboratório ache que não haverá prejuízos para essa faixa etária. Então o debate da vacina é um debate muito amplo que tem muitas nuances. E obviamente todas essas dúvidas serão tiradas com aquilo que a medicina tem hoje de mais concreto, que são as evidências, os estudos clínicos, mas que demandam um pouco mais de tempo. Para esse momento, eu acho que seria de bom tom vacinar qualquer faixa etária que tem maior risco de adoecimento, mesmo sem garantias, que a eficiência das vacinas sejam exatamente as mesmas do grupo estudado, porque, obviamente, os estragos que essa pandemia está trazendo em termos de adoecimento e mortalidade, eles são muito grandes e é preciso arriscar um pouco, na minha visão. E esse risco, obviamente, é um risco calculado, não é? Bom, outros grupos especiais também merecem menção e merecem mais estudos. É o caso da gestante e da lactante. Esses grupos não foram contemplados nas pesquisas iniciais. Então existe uma certa divergência sobre a recomendação ou não da vacina nesses grupos. O pessoal, por exemplo, da Inglaterra
só recomendariam a vacinação de grávidas e lactantes em locais daquele país onde o surto estivesse muito explosivo, como se fosse, por exemplo, Manaus, dentro do Brasil. Já os Estados Unidos, através dos seus órgãos sanitários, inclusive o CDC, acha que o risco de se dar a vacina em grávidas e lactantes é mínimo em relação ao benefício, então lá eles recomendam. O Ministério da Saúde, por enquanto, segue mais o modelo londrino, o Ministério da Saúde do Brasil, ou seja, deixa a critério da relação médico-paciente, mas sugere que as vacinações sejam feitas em grávidas e lactantes apenas em situações que fujam à curva, à média da curva. Eu, particularmente, tenho opinião favorável à vacinação nesse grupo, mas existem várias outras pessoas que não compartilham dessa mesma informação comigo. As crianças também não foram testadas, as vacinas foram feitas geralmente, os testes foram feitos geralmente em crianças, em adolescentes acima de 16 ou 18 anos, conforme a vacina. Possivelmente a vacina também será segura para as crianças e possivelmente também será efetiva. Não há muita lógica fisiopatológica para achar que essas vacinas não terão uma boa ação em crianças. Mas como esse grupo de crianças é um grupo que, a princípio, ele é menos afetado do ponto de gravidade clínica do que os adultos, a ideia inicial é, tendo um estoque limitado, é ofertar essas vacinas para aqueles adultos, idosos, imunocomprometidos, de maior risco, e por enquanto não vacinar as crianças. Então, as crianças também dependerão de estudos que estão em andamento nessa faixa etária para então receberem as suas doses um pouco mais adiante. Tudo tem que ser feito com bom senso, né, gente? Então, quando você tem poucas doses, você tem que priorizar aqueles grupos que dependem mais da vacina, que têm maior risco de gravidade, por uma questão simplesmente matemática, de números. Não é? Os imunossuprimidos, um outro grupo, também não foram estudados. Você tem vários tipos de imunossuprimidos, como, por exemplo, o HIV positivo, transplantado, e assim subsequentemente. Os imunossuprimidos certamente têm um risco maior de adoecimento grave. E por mais que as vacinas não tenham sido testadas nesses subgrupos, nós atualmente indicamos, o mundo inteiro indica a vacinação, porque são seguras e podem não ter a mesma eficácia. O desenvolvimento de anticorpos e proteção pode não ter o mesmo nível que foi constatado nos grupos de pesquisa. Então talvez você não tenha o mesmo benefício nos imunossuprimidos pela incapacidade de alguns deles de mobilizarem uma resposta imunológica de proteção. Mas independente disso, como a mortalidade lá é muito alta, essas vacinas também devem ser empregadas nesses subgrupos. As pessoas que já tiveram Covid se beneficiam ou não da vacina? Esse é um tema interessante, que também não tem resposta. Vários trabalhos, alguns com mais, outros com menos certeza, mostram a longevidade da resposta, tanto celular quanto humoral, durante meses pós-Covid. Lembrando que não dá para garantir mais do que meses, porque a pandemia está completando agora 1 ano. Mas 6, 8 meses de uma manutenção de resposta satisfatória já foi publicada em vários artigos, inclusive muito recentes. Por quê que isso acontece? Porque nós temos, e isso foi provado pelos estudos em fase pré-clínica e depois nas fases clínicas, nós temos uma boa mobilização das células B e T de memória. Então, lá na frente, quando você entra em contato com o coronavírus, aquelas células, elas resgatam aquela memória e estimulam a produção de defesas contra aquele vírus especificamente. Mas, enfim, parece que as pessoas que tiveram doenças muito graves desenvolvem essa defesa a muito mais longo prazo. Pessoas que tiveram quadros muito leves podem ter uma queda de anticorpos mais curta. Então, fala-se inclusive em 90, 120 dias a memória imunológica de quem teve um quadro muito leve já pode ficar ineficiente. Então, hoje a ideia é
vacinar todo mundo, inclusive aqueles que tiveram SARS-CoV-2 recentemente, desde que você tenha doses suficientes, né? E, eventualmente, na falta de doses e um volume grande da população já tendo tido COVID-2, atrasar um pouco a vacinação daqueles, porque a resposta imunológica vai persistir pelo menos por 6 a 8 meses, na maioria dos casos. Como não tem jeito de você detectar todo mundo a nível de saúde pública, que já teve SARS-CoV-2, saber exatamente a data que teve, e, por exemplo, como é que anda o nível de anticorpos protetores contra aquele vírus em determinado momento, e sabendo que a dosagem de IgG e outros anticorpos nem sempre tem relação com proteção, fica muito difícil você, a nível de saúde pública, fazer essa separação. Então, de maneira geral, se vacina todo mundo, geralmente recomendando-se 30 dias de espaço entre o fim do adoecimento e a vacinação, para que não haja nenhum efeito colateral mais importante. Eu tinha me esquecido de dizer sobre efeitos colaterais, e aproveito que eu estou tocando nesse assunto aqui, ou seja, evitar de se vacinar muito precocemente, antes de 30 dias, aquele que saiu de um episódio agudo de Covid, para evitar efeitos colaterais, para lembrar que os efeitos colaterais são mais comuns na segunda dose. Então, quem não teve efeito colateral agora na primeira, não está isento de ter efeito colateral na segunda, porque você tem um booster, você tem uma resposta imunológica maior na segunda dose, portanto, a reação de efeitos adversos costuma ser mais comum na segunda dose. Mas, repito, aqueles efeitos colaterais leves, sem grandes riscos ou sem qualquer risco para as pessoas. Então, a lógica é essa. Se você teve SARS-CoV-2 com consequente Covid nos últimos 30 dias, evite de vacinar agora. Após 30 dias, há uma liberação normal para a vacinação. Vamos lá. Eu estou fazendo uma pequena consulta numa colinha para não deixar de falar as coisas que eu considero mais importantes. Algumas dúvidas que merecem estudos, que merecem assim, vamos dizer, bom senso e atenção, para que possamos com o tempo respondê-las. Qual que é a duração dessas vacinas? Já falei sobre isso aqui, não sabemos. Isso o dinheiro ainda não comprou, o tempo. Então nós vamos precisar de tempo, medir os anticorpos, traçar uma curva de anticorpos durante os meses, durante o ano, avaliar casos de reinfecção e então estabelecer de quanto em quanto tempo novas doses serão necessárias. Possivelmente serão necessárias novas doses. Não há necessidade, isso não é dúvida, isso é uma afirmação. Nesse momento, eu estou colocando dentro do momento das dúvidas, mas não deveria. Nesse momento não há necessidade de você se vacinar e fazer uma dosagem de anticorpos para ver se você está imune. Por quê? Primeiro, você tem um problema de imunização em massa, você teria que fazer exames em massa. E segundo, não há uma relação formal entre produção de anticorpos e proteção. Óbvio que sugere que quem desenvolve uma maior resposta de anticorpos tenha possivelmente uma proteção maior do que quem não produz anticorpos ou produz uma quantidade menor. Mas isso não é algo ainda comprovado, porque a imunidade celular é muito importante na defesa da pessoa. A imunidade celular mobiliza células T e não anticorpos. Então, às vezes, o que vai te proteger não é o IgG e o IgM da resposta humoral, mas a resposta dada pelas células T. E isso a sorologia não vai te dar. Então, o ideal é você se vacinar. Não precisa fazer sorologia para saber se a vacina, entre aspas, pegou ou não. Uma outra dúvida, essa vacina poderá provocar rebanho com o tempo, com a massa de população vacinada? Ela achatará a nossa curva e acabará com a pandemia? Não há tempo suficiente para se responder isso do ponto de vista de evidência científica, mas existem vários modelos matemáticos que sugerem que com 50% ou mais da população vacinada, você começará a ter o rebanho. E esse rebanho, obviamente, fará uma queda abrupta da pandemia. Esse é o horizonte a médio e longo prazo da vacina.
acabar completamente com a pandemia e ela sair de um estado epidêmico e passar para um estado endêmico, como acontece hoje, por exemplo, com a gripe sazonal, né? Quantos por cento da população? Possivelmente mais de 50%. Mas isso dependerá da capacidade, que nós não sabemos direito ainda, de cada vacina de evitar contágio. Se a Coronavac realmente impedir o contágio em 50% das pessoas, ou seja, algumas terão o vírus em formas assintomáticas, não adoecerão, mas poderão transmitir, você comparando, por exemplo, com outra que ofereça essa proteção de 70% ou 80%, precisará com a Coronavac de uma massa populacional maior para obter os mesmos efeitos de redução e achatamento da curva do que uma vacina que ofereça uma proteção contra contágio maior. Então, os números absolutos de população, de massa populacional vacinada e achatamento da curva dependerão também da capacidade de proteção individual de cada vacina, que, do ponto de vista de evitar contágio, não é homogêneo entre elas, mas é algo que também nós não temos assim, números palpáveis e absolutos confiáveis para falar. Um outro problema, as variantes, as cepas, as linhagens diferentes mutantes do coronavírus. Qual o impacto disso sobre a saúde e sobre a vacinação? Hoje nós temos 3 grandes linhagens descritas no mundo: a londrina, a sul-africana e a brasileira de Manaus. Tudo isso aconteceu rapidamente nos últimos 60 dias. E outras variantes já apareceram. Talvez milhares de variantes tenham aparecido. É que a grande maioria das mutações são desfavoráveis para o vírus. Então aquela mutação, ela não é boa para o vírus. É uma mutação deletéria. Então ela desaparece pouco tempo depois que aparece. Eventualmente você pode ter mutações que interessam ao fitness, a capacidade de virulência, de replicação viral. E essas vão persistir. Então, dentre as possíveis centenas ou milhares de mutações, 3 eram benéficas até esse momento. E que, portanto, foram ganhando espaço no montante de vírus de uma determinada região. Por exemplo, a variante londrina já responde por quase 70% a 80% das infecções em Londres, em alguns países da Europa. A variante da África do Sul, que também é muito mais bem adaptada do que a cepa original, também já predomina lá naquele país. E em Manaus, onde a nossa variante, a variante chamada de P1, apareceu, a ideia é que quase 70% a 80% também das novas infecções de Manaus já sejam por essa variante. Ela se adapta melhor, então ela vai obviamente ganhando espaço. O que é que tem em comum essas 3 variantes? Ela tem uma mutação no aminoácido 501 e outras mutações um pouco distintas entre as cepas. E essa mutação no aminoácido 501 interfere na formação da proteína S, da proteína spike, que é aquela que forma a coroa, os espinhos do coronavírus. É aquela proteína que se liga ao receptor celular e que, portanto, dá afinidade para o vírus se multiplicar dentro da célula. Aquela proteína é que forma a ponte para a entrada do vírus dentro da célula. E ela parece que esses mutantes, essas novas linhagens, aumentaram a afinidade dessa proteína S pelo receptor celular. Se há uma ligação mais fácil, há uma entrada celular mais rápida e um aumento da multiplicação. E o que é que se concluiu com isso? Essas pessoas têm uma carga viral maior e, portanto, transmitem mais a cepa. Então essas cepas são mais transmissíveis. Com certeza elas são mais transmissíveis. Não se sabe ainda se elas são mais agressivas, embora, no caso da cepa londrina, o Boris Johnson tenha vindo a público falar que ela era de 20% a 30% mais agressiva. Como nós estamos vendo, por exemplo, um caos em Portugal, e Portugal já tem essa nova cepa londrina predominante, muito diferente da primeira fase do surto, onde Portugal foi o país mais poupado da Europa.
a divergência entre a primeira onda portuguesa com a segunda onda, que está caótica, pode ser explicada, inclusive, por uma eventual maior agressividade da cepa londrina, obviamente levando mais os pacientes para terapia intensiva e colapsando o sistema. Já a cepa amazonense, não há nenhuma publicação ainda cientificamente republicável, reproduzível, para garantir que essa cepa seja mais transmissível e ou mais agressiva. Mas como há uma certa afinidade de mutações entre as 3 cepas, conhecendo as outras 2, dá para inferir que possivelmente tenhamos uma cepa mais transmissível em Manaus e que também, eventualmente, tenhamos uma cepa mais agressiva. Em contatos com vários e vários colegas de Manaus, a reportagem deles é de que pessoas mais jovens e pessoas sem comorbidades estão adoecendo mais gravemente. Mas isso é só uma inferência. Não existe análise estatística para a gente afirmar que essa cepa teria esse poderio de transmitir mais e de ser mais agressiva. Certamente temos que ficar atentos, né, porque tem 2 explicações para o que está acontecendo em Manaus. 2 mais prováveis. Ou a imunidade dada por uma primeira infecção, já que grande parte da população de Manaus adoeceu lá no passado. Essa imunidade tenha caído ao longo do ano, durado menos de 6, 8 meses, e agora todo mundo está se reinfectando. Essa é uma explicação. Ou uma outra explicação é que, na verdade, não tem nada a ver com algum rebanho, com alguma queda de imunidade, mas tenha mais a ver com uma cepa mais transmissível, mais agressiva e, principalmente, que fuja a resposta imunológica conferida pela primeira cepa. E aí é que nós entramos no impacto dessas cepas na vacina. Essas cepas têm capacidade de escaparem às respostas imunológicas das atuais vacinas ou da primeira infecção que algumas pessoas tiveram. Não há resposta para isso. Aparentemente, na cepa londrina, não houve perda de imunidade, mas o nível de anticorpos foi até 10 vezes menores. Até 10 vezes menor. Isso poderia impactar a médio e longo prazo numa perda rápida da efetividade da vacina. Já na cepa sul-africana, é pior a situação, porque aí usando a vacina eu não sei, é da Janssen, a vacina da Janssen. A proteção da vacina da Janssen nos Estados Unidos chegou a quase 90%. Já na África do Sul não chegou a 50%. Então acham que a cepa sul-africana pode escapar um pouco da resposta imunológica que a vacina confere. A cepa brasileira, interrogada. Nós não temos condições de dar, nesse momento, uma posição científica. O certo, cientificamente adequada, correta, baseada em conhecimento e não em achismo. Mas nós temos a possibilidade de entender a dinâmica da multiplicação viral, da dinâmica das mutações virais, de dizer que, no mínimo, nós temos que ter muita atenção com as novas variantes, inclusive e principalmente com a nossa. Eu já particularmente atingi vários pacientes vindos de Manaus. As pessoas pegaram um avião e vieram se tratar em hospitais onde eu trabalho. Tinham dinheiro, não tinham oxigênio lá, vieram buscar uma alternativa aqui. Obviamente, vieram em avião de carreira e vieram possivelmente distribuindo essa cepa. Então, ela possivelmente está já bem espalhada pelo país. Mas para ela ganhar um percentual importante no total de cepas de coronavírus, vai demorar um pouco. Vai demorar 30, 60 dias para ela passar de 1% das nossas cepas para 10, 20, 50%. E é por isso que nós temos que prestar muita atenção nos próximos 60, 90 dias, para, se ela realmente for a causa do que está acontecendo em Manaus,
Isso pode se replicar depois em outros estados, com o passar do tempo, quando ela for ganhando mais espaço, mais representatividade no pool de cepas circulantes. Então, tem muitas perguntas e poucas respostas em relação a essas variantes. Finalizando, gente, a questão da distribuição da vacina. A vacina é direito de todos, óbvio. E todo o esforço tem que ser feito para que ela chegue mais rápido para todos. Mas nós temos um mundo ideal e temos um mundo real. No mundo real, nós temos uma quantidade, um estoque diminuído de vacinas. Eu faço parte do Comitê de Belo Horizonte. Nós não participamos desse Plano Nacional de Imunização. Isso foi centralizado no governo. Quando o governo federal não falava em vacina, nós orientamos, em agosto ou setembro do ano passado, ao prefeito de Belo Horizonte, e isso eu também incluo aí o secretário de Saúde, a procurar uma alternativa, porque nós tínhamos que nos mobilizar. A alternativa naquela época que foi viável foi a Coronavac, do Butantan. Então, Belo Horizonte foi até o Butantan, assinou um contrato para 2 milhões de doses. Mas logo depois, felizmente, o governo federal se mobilizou, começou a falar de vacina, comprou todo esse estoque e os nossos contratos, não só de Belo Horizonte, mas de outros municípios, eles foram invalidados. Não há mais... o governo federal comanda o Programa Nacional de Imunização e cabe a ele, então, ele tem o direito de pegar essas doses e fazer a distribuição, e eu acho que isso até é muito bom, que seja contemplados todos os estados, todas as cidades, etc. Bom, mas o governo federal ainda não conseguiu trazer um número de doses suficiente para que a vacinação se deslanche. E até lá é importante ter grupos prioritários. Belo Horizonte está seguindo o que manda o Plano Nacional de Imunização, com um ou outro ajuste, que é tentar priorizar, num primeiro momento, ou aquelas pessoas que têm o contato direto com o vírus. E olha que nós já perdemos muitos colegas nessa pandemia. Eu já perdi muitos amigos, seja em Belo Horizonte, seja fora de Belo Horizonte, que morreram da Covid no combate a ela. Há 2 semanas nós perdemos 3 grandes amigos em Belo Horizonte. Eu vou levar como um saldo triste dessa pandemia algumas perdas de médicos, grandes amigos, que morreram no front, vamos dizer assim. E não só médicos, mas todos os profissionais que estão lá e que não tem como ficar em casa porque eles precisam ir para a luta. Eu acho que é de consenso que todos esses merecem a vacina prioritariamente para novas perdas serem evitadas. Quem perdeu um único amigo de convivência de décadas na luta sabe como é essa dor. E, obviamente, depois desse grupo, eu acho que é de bom senso, de bom tom, vacinar aqueles que, se pegarem, têm maior risco de morte. Então, começando com os mais idosos, etc. Agora, óbvio também que é direito de todos ter essa vacina e a gente espera que essa dose em massa possa ser agilizada o máximo possível, porque nós temos muitas e muitas vacinas chegando no mercado. Agora nós temos a Sputnik, que parece que dá bons resultados, nós temos a Janssen, que vai ser comercializada pela Johnson & Johnson, que dá bom resultado. Então nós temos tanta vacina sendo produzida que é possível que a gente consiga andar mais rápido com esse programa. Até lá, nós vamos ter que, obviamente, ter grupos prioritários por uma questão de lógica, por uma questão de bom senso. Concluindo, gente, eu acho que a vacina é o início do fim da pandemia. A vacina vai permitir que nós não entremos num ciclo que só vai acabar com a seleção natural de Darwin. Nós podemos, com a vacina, interferir
na seleção natural, onde pessoas menos adaptadas têm condições de viverem. Ao contrário do que aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola. No momento, pelo que nós conhecemos, elas são seguras, são efetivas. Algumas respostas ainda nós não temos. Durabilidade, necessidade de reforços. Ação da vacina sobre o efeito de manada, o efeito de rebanho. Como elas se comportarão em grupos específicos, como grávidas, crianças e imunossuprimidos. Essas respostas deverão ser respondidas nos próximos meses, porque nós temos muitos estudos em andamento. Então, gente, eu agradeço. Acho que eu passei ainda um pouco do meu tempo. Já estamos chegando aí a quase 1 hora. Quando a gente começa a falar, a gente se empolga e esquece do relógio. E, mais uma vez, agradeço a todo o CRM, a todos os conselheiros que acreditaram no meu nome e para a gente é uma honra muito grande ser convidado para uma casa como essa. Então, eu só tenho agradecimentos a fazer e, obviamente, parabenizar a iniciativa do Conselho Regional de Medicina. Muito obrigada, Estevão. Eu gostaria agora de deixar aberta a oportunidade, né, de que se façam perguntas, né? Eu vou pedir para que a gente abra também a sala de bate-papo, para que quem esteja nos assistindo aí virtualmente, que possa encaminhar perguntas. É lógico que a gente não pode exaurir o Estevão de tantas perguntas que eu acho que a gente tem, apesar de que a sua explanação foi tão tranquila e tão esclarecedora que eu acho que a gente vai ter poucas perguntas. Mas eu vou deixar aberto também. A gente tem aqui presencialmente alguns conselheiros, né? Outros estão à distância, até mesmo por causa da segurança, né? Mas eu acho que a gente pode começar a responder as perguntas, agradecer. Nós tivemos aí quase 150 pessoas assistindo a gente, né, nessa live. Eu acho que foi a live do Conselho que mais teve audiência, viu, Estevão? Parabéns. E eu, assim, o João pediu a palavra para perguntar a alguns conselheiros. Eu só queria te fazer uma pergunta, aproveitar essa questão da distribuição das vacinas. A gente fez uma... Eu acho que é importante a gente esclarecer isso, porque é o que chega para nós, não só aqui no Conselho, outras entidades médicas. O papel do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais não é privilegiar a classe médica para receber vacinas. A gente pleiteia que toda a população seja vacinada. A gente... nós não defendemos, vamos dizer, o médico, nós defendemos a boa medicina e a segurança da saúde da população, né? O que acontece? A gente viveu, o Conselho ele acompanhou isso desde o começo, né? Foram desafios imensos e ainda não estamos no meio do desafio, são muitas perguntas que não temos respostas. E aí veio, no princípio, aquela questão onde vários colegas tiveram a notícia de que, a princípio, deveríamos aguardar para atender nossos pacientes que tinham idade mais avançada, ou aqueles pacientes que poderiam ter uma rotina que poderia ser um pouco protelada, para que não fossem aos hospitais, às instituições mesmo de saúde, né, aos laboratórios, às clínicas, aos consultórios.
E houve uma questão em relação à cirurgia eletiva, que a gente sabe que é complicada, principalmente um pós-operatório com uma infecção por Covid. Mas a gente teve muito a questão trazida para o conselho em relação ao atendimento em nível ambulatorial. Se ele deveria ser suspenso ou não. E se deveria manter só urgência e emergência. E o que nós orientávamos aos colegas é que mesmo numa situação de risco de uma doença nova, o ideal é que não fechássemos nossos consultórios para o atendimento daquele paciente, porque aquilo ali evitaria a ida até o pronto-socorro, que era onde a gente precisava segurar a porta de entrada para que atendesse só pacientes graves para Covid. E eu entendo, Estevão, que a gente está tendo um movimento de demanda, né? É claro que quem está na linha de frente, que quem está recebendo aquela carga viral diariamente, que está correndo risco, que está morrendo porque está na linha de frente, tem que ter prioridade, né? Mas existe a dúvida em relação à atuação do médico que não esteve, talvez, nessa linha de frente, mas ele segurou muito tempo ali na retaguarda, a atenção primária, o ambulatório ou consultório, seja privado ou seja público, para que aquele paciente não fosse até o hospital. E eles também, de certa forma, a gente sabe as várias fases que a gente teve da doença, inclusive aquela em que todo mundo tinha muito medo de ir até um pronto atendimento porque tinha uma dor precordial, e muitas vezes era o médico do consultório, o cardiologista de rotina, que o alertava que ele deveria procurar imediatamente o hospital por riscos, né, do agravamento daquela situação clínica. Então, o que chega para nós hoje é linha de frente, mas os médicos, eles de certa forma serão priorizados ou não. Ou como a gente sabe que existe o grupo dos idosos que necessitam ser vacinados, esses médicos de ambulatório ou estritamente consultório e que não tenham esse contato de fronte, eles vão entrar nessa fila para receber a vacina. Vamos dizer, nós vamos entrar, o médico ele vai entrar com o idoso vai ter esse caráter preferencial. Então a pergunta é, o médico, né, não é só o médico, o profissional de saúde, ele segurou muito tempo essa pandemia, ele vai ser de certa forma esquecido nessa hora? A gente sabe da dificuldade das doses, mas é porque a gente queria tentar ouvir quem está vivendo isso tudo e sabe que é difícil mesmo essa distribuição. Essa é uma pergunta muito boa mesmo. E de difícil resposta. Aliás, é de fácil resposta. Pelo menos na minha visão. Existem as divergências de opiniões muito saudáveis e naturais, né? Mas de difícil operacionalização. Então eu acho de fácil resposta, mas de difícil operacionalização, porque o que está faltando é o mais importante, é o insumo, é a vacina, né? Eu acho que o médico que está na atenção primária e outros profissionais de saúde também, ele é de risco também. Porque nós sabemos que tem um grupo de pessoas que são assintomáticas ou oligossintomáticas e pode transmitir também, né? Então qualquer pessoa que cuida da saúde, e no caso o médico da atenção primária, do consultório, etc., está obviamente incluído nesse grupo, ele tem seus riscos. E está dando uma grande contribuição durante essa pandemia, por tudo que você acabou de falar. Obviamente o seu risco não é igual a de quem está entubando um paciente já sabidamente da Covid. Mas é um risco. Então eu acho que essas pessoas têm que ser contempladas assim que for possível, dentro dos primeiros grupos a serem vacinados após essa população de médicos e outros profissionais que estão diretamente no CTI Covid,
Mas numa escala de gradação, eu acho que logo em seguida nós vamos chegar lá, né? E eu estou falando, entretanto, não em nome da prefeitura, tá? Porque a prefeitura ela tem um grupo técnico que está gerindo toda a vacinação de Belo Horizonte. Eu, quanto integrante do comitê, embora a gente tenha maior liberdade e interlocução com esse grupo técnico, a gente tem a seguinte função: falar para o prefeito: prefeito, nós temos que ter vacina. Prefeito, onde é que nós vamos conseguir a vacina? Mas a logística, a prática de como isso acontece é feito pelo grupo que já imuniza Belo Horizonte há décadas, né? E esse grupo é muito competente e estabeleceu critérios. Dentre esses critérios, um dos primeiros profissionais após essa leva inicial a ser contemplado será esse médico de consultório, da atenção primária. Agora, o problema é a dose, a vacina. Nós precisamos disso com mais agilidade, com maior rapidez. E, infelizmente, nós não temos tido com a fluência que essas pessoas merecem. Porque a cada dia perdido é uma angústia a mais, né? Então, eu acho que, por isso que eu falei que é fácil a resposta, é óbvio que essas pessoas merecem rapidamente ser contempladas. E de difícil operacionalização, porque o insumo ainda não está nas nossas mãos. João, eu vou abrir o chat aqui para a gente ir acompanhando. João, tá funcionando esse aqui, mais fácil. Boa noite, parabéns não vou rasgar muita seda, mas merece, né? Parabéns pela palestra, né? Claro, foi objetiva, nos esclareceu muito. Eu acho que quem entende de vacina, médico, são vocês que são os infectologistas, os imunologistas e os pediatras. Eu sou pediatra, a gente estuda vacina muito. E quando começou essa discussão de 1 dose, 2 doses, 3 doses, eu pensei na pentavalente. Você dá 1 dose, você tem X de imunidade. Se você der 2, se você der 3. Então, eu para mim achei isso muito lógico. Tanto é que agora eu aprendi e concordei mais com a sua ideia. Eu pensava que era melhor fazer 1 dose do que não fazer 1 dose em muita gente do que fazer 2 em pouca gente. Eu mudei o meu conceito pela sua explicação. Uma coisa que eu queria entender melhor, que eu pensei também, logicamente, e eu andei estudando bastante isso, quando você faz a vacina com RNA, meu entendimento é que a reação alérgica deveria ser muito menor do que com vírus vivo atenuado ou com fragmento de vírus. Porque quando você faz fragmento de vírus, a reação alérgica tem que ser maior. E eu não entendi por quê. Talvez os estudos também não tenham contemplado isso ainda, mas eu pensei que a vacina com a base no RNA seria muito menos alergênica. Uma outra coisa que eu não entendi também é essa questão de reação tardia. Sem considerar a reação alérgica imediata, essa reação tardia que demora muito mais. Eu entendi que na 2ª dose o risco é maior, tranquilo. Mas essa questão, por que, se tem explicação ou não, por que essa reação tardia é mais demorada nesse prazo aí que você falou, 30, 45 dias? Só a última coisa para fechar, para não ficar falando muito. Você fala da vacina, você fala mais da vacina para evitar o contágio, né? Isso eu acho que isso é um conceito epidemiológico, porque na verdade a gente leigo pensa assim, a vacina é para me proteger, não é isso? Mas eu acho que esse conceito que você transmite é epidemiológico, quer dizer, é para não passar. Agora, no início falou-se que a gente precisava de uma meta de 85% de pessoas vacinadas para a gente conseguir controlar. Agora parece que esse número caiu também, né? Então eu gostaria que você fizesse um breve comentário sobre isso. Obrigado. De nada, doutor João. Olha, essas perguntas elas são de difícil resposta.
A gente pode ter intuição, inferências, mas nós não temos respostas absolutas, incontestáveis, sobre algo que é muito, muito novo. Antes de entrar nessa questão, uma pergunta vai puxando alguma coisa da nossa memória que a gente esquece de falar. Sobre essas vacinas de RNA, é importante dizer que uma desvantagem dessas vacinas é porque esses fragmentos de RNA, eles são tão frágeis que você precisa conservá-los em temperaturas baixíssimas, menos 60, menos 80 graus. Então é preciso de ter estrutura para um país adquirir e com essas vacinas fazer uma massificação da vacinação. Essa é uma dificuldade, por exemplo, hoje, não para Belo Horizonte, mas para outras cidades mais periféricas do país. RNA é uma tecnologia nova, é uma tecnologia extremamente promissora, porque é de fábrica muito fácil, extremamente plástica essa vacina, ela pode ser alterada assim que for necessário, se houver alguma mudança no código genético de um vírus mutante, de baixo custo, mas por algum motivo, elas estão dando mais reações alérgicas do que se esperava, comparando-se com outras vacinas. Então, é isso, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo e vai corrigindo as rotas. Eu acho que a importância de você ter a vacinação em massa é exatamente porque aquilo que a teoria não te dá, a prática te dá. Então, ninguém esperava você ter muita reação alérgica e acabou acontecendo na prática. Tem um artigo muito bom sobre isso que saiu recentemente na New England, exatamente para mostrar os mecanismos prováveis dessa anafilaxia, um pouco mais comum nessas vacinas do que em outras. E aí eles analisam lá a fisiopatologia da resposta anafilática imediata, da resposta anafilática tardia. Lembrando, gente, que casos graves, anafilaxias severas, estão sendo descobertas serem da monta de 3 a 5 casos por cada 1 milhão de vacinados. E por isso também tem se recomendado para vacinas de RNA mensageiro você ficar 30 minutos no local da vacinação, para não ter qualquer risco de ir para casa e ter algum problema. Mas por algum motivo, obviamente ainda não esclarecidos, o RNA ele estimularia provavelmente a imunidade mediada por IgE e obviamente então geraria anafilaxia. Mas a resposta de por que aquele fragmento de RNA causar esse aumento da mobilização da resposta anafilática, nós não temos. Uhum. A imunidade, o aumento da reação alérgica, do evento adverso na segunda dose, esses aumentos eles não são apenas com a resposta alérgica, mas também da febre, da mialgia, da prostração, da inapetência, da dor local. Isso possivelmente é porque quando você recebe a segunda dose, já você tem um número grande de anticorpos circulantes, e esses anticorpos eles reagem ao antígeno e aumentam um pouco Isso é claro. um exemplo, né, do pediatra, né? Agora, em relação ao rebanho, como eu disse, nós não sabemos. Uhum. O número mágico nós não temos. Porque nós não temos esses estudos clínicos e todos os modelos matemáticos que estão sendo construídos, eles são apenas inferências. Quando você tem uma vacina, por exemplo, como a Coronavac, que impediria o contágio de até 50% das pessoas, você talvez precise até de mais massa, 70%, 80%.
Para vacinas que consigam diminuir o contágio em 90%, talvez você precisar só de 50% da população. Então, esse número vai depender também da vacina utilizada e do seu poder de evitar o contágio. Uhum. Ótimo. Eu vou intermediando aqui as perguntas. Eu acho que eu vou fazer uma rodadazinha de 3, para não ficar, né? É o seguinte, as perguntas do chat. Nós temos a conselheira Michele, inclusive, ela está perguntando quanto tempo após a vacina que se deve, quanto tempo após a doença se pode vacinar, né? Paciente no 9º dia após a vacina Pfizer, isso tem acontecido, apresenta anosmia, e aí vai fazer o PCR, tá negativo. Existem relatos de algumas pessoas que estão tendo alguns sintomas após a primeira vacinação, porque acho que a gente nem teve tempo ainda da segunda, e que foram fazer o PCR e o PCR está positivo, inclusive. Então, vem aquelas coisas, né? Seria isso um efeito colateral se o PCR, vamos dizer, está negativo, mas existe anosmia? Essa anosmia pode ser um efeito colateral? Quando existe algum sintoma e se faz o PCR positivo, é possível que essa infecção estava já acontecendo e coincidentemente houve a vacinação? E assim, até agora, qual que é o principal efeito colateral que foi visto em relação à Coronavac? Vamos lá, bate-bola rapidinho. Uhum. A primeira pergunta é o seguinte, não se sabe, é tudo empírico. A imunidade possivelmente conferida pela doença dura meses. Não pode se falar em anos porque nós não tivemos ainda um ano. Agora estamos completando um ano da pandemia, mas possivelmente dura meses. Mas isso não quer dizer que a pessoa não precise, não deva se vacinar. Deixa eu ver se eu falei certo. Isso não quer dizer que a pessoa não precise se vacinar, mesmo tendo tido a doença. O que ela pode aguardar é um tempo maior do que quem ainda não teve a doença, que não tem anticorpo nenhum. Uhum. Agora, vamos supor, eu tive a doença. Qual é o momento seguro para eu fazer a primeira dose? Que eu acho que é a primeira pergunta. Não se sabe essa resposta exatamente. Possivelmente é seguro em qualquer momento. Mas talvez, se você fizesse essa primeira dose, poucos dias depois da recuperação clínica, os efeitos colaterais pudessem ser mais exacerbados. Então, se você esperar pelo menos 30 dias após a recuperação, você deveria ter, ou poderá ter, menos efeitos colaterais. Uhum. Sobre a questão da anosmia ou outros sintomas da Covid relacionados à vacinação, não há qualquer relação, seja com a vacina da Pfizer ou outra qualquer, de que essas vacinas possam desencadear ou produzir a doença. A anosmia é um sintoma bem clássico do coronavírus, mas certamente não tem nenhuma relação com a vacinação. O que acontece às vezes é que, até mesmo por uma questão probabilística, quando milhões e milhões de pessoas estão sendo vacinadas, principalmente nos Estados Unidos, onde a vacina da Pfizer está sendo mais aplicada, que por alguma coincidência, alguma daquelas pessoas estivessem assintomáticas no momento da vacinação e que obviamente iriam desenvolver os sintomas um pouco mais à frente. 7, 9, 10, 14 dias após. Mas não é pela vacina, porque já estava em incubação. Uhum. E a vacina só começa a ser protetora depois de 2, 3 semanas da primeira dose. Ela não vai proteger no dia seguinte. Uhum. Então não teria como cortar aquele sintoma que já estivesse, vamos assim, marcado para acontecer. Ótimo. Eu vou... Uma pergunta, Cícero? Cícero, depois eu passo para o Mártios e Tajiba, cada um com uma pergunta, aí a gente faz a rodada dos 3 e depois eu volto para o chat. Tá bem. Daqui a pouco eu te chamo, Flávio. Parabéns, professor. Elucidou muitas das dúvidas que a gente tem recebido como perguntas, inclusive minhas também. Queria perguntar ao presidente se essa palestra, se essa live estará disponível no site do Conselho.
Vamos providenciar no nosso YouTube, conselheiro Cícero. Pois é, porque vai ser muito bom para aqueles que não conseguiram se inscrever na live. Isso. Queria perguntar agora para o Estevão o seguinte. Eu apliquei a vacina sábado passado e estou marcado para agora sábado, 15 dias depois, 14 dias. Há um inconveniente qualquer em 14 ou 28 dias? A Coronavac? Foi a Corona. Porque já tem gente vacinada com a AstraZeneca. 21 a 28 dias foi o que foi feito no protocolo original de pesquisa. Então, se a gente quiser cumprir exatamente como o protocolo foi feito, entre o 21º e o 28º dia seria a data melhor. Agora, com certeza, né, se você fizer no 20º ou no 29º, isso não vai ter problema, né? Porque já seria a terceira para mim. Minha pergunta caiu. E é interessante tocar nesse assunto de quem já teve a doença. Na verdade, seria a terceira dose. Existe um trabalho que foi recentemente lançado, eu tive acesso a ele ontem, mostrando que talvez para quem tenha tido a doença, uma única dose seja suficiente para causar um booster de anticorpos, funcionando como se fosse uma segunda dose. Então, existem muitas perguntas e poucas respostas, muitas controvérsias, mas especificamente na sua pergunta, 3 a 4 semanas são indiferentes, todas as doses dadas nesse período ter o mesmo efeito de produzir Não, 2 semanas não. Seria entre 3 e 4 semanas. É a nossa recomendação. Os protocolos de estudo com a Coronavac foram feitos com 3 e 4 semanas de distância da primeira para a segunda dose. Eu acho que... A gente também. 14 dias? Eu acho que com 21 a 28, talvez a gente tenha um pouco mais de resposta e siga mais o protocolo original do estudo. Mas, vamos dizer assim, possivelmente a segunda dose com 14 dias também será muito boa, mas falta a evidência do protocolo. Então a gente, sempre que possível, procura seguir o protocolo original do estudo. Então, eu já fui contemplado, porque eu ia considerar exatamente isso que você esclareceu. Que se a primeira dose, para quem já teve a doença, se consideraria uma segunda dose e dispensaria a terceira. Então, eu já fui contemplado e quero realmente parabenizá-lo pela exposição, pela clareza. E acho que é muito importante o que o Cícero colocou aqui, Sibeli, para a gente disponibilizar para mais colegas. Claro, Obrigado. com Eu certeza. agradeço pelo elogio. Tá, Gepa. Boa noite, Estevão. Realmente muito esclarecedora a palestra. Acho que realmente o presidente também está de parabéns por ter escolhido o tema e o convidado. Obrigado. Com relação a essas pessoas portadoras de doença autoimune e que fazem uso de imunossupressores. Com relação ao risco, porque o vírus da Coronavac é um vírus atenuado, não é isso? Inativado. Então, inativado. Então não há nenhum risco com relação ao fato dela ter uma imunidade baixa. É bom você tocar nesse assunto. Primeiro, a Coronavac tem um vírus inativado, então quanto a essa não tem problema. Mas a AstraZeneca, a plataforma dele é vetor viral. Geralmente são adenovírus enfraquecidos. Mas eles modificam o código genético do adenovírus de tal forma que ele seja um adenovírus não replicante, que não tem capacidade de replicação em vivo. Então, mesmo nas pessoas que tomassem imunossupressor, esse adenovírus não teria qualquer possibilidade de causar um resfriado mais forte ou coisa assim. E apenas lembrar que a grande dúvida em relação a quem faz uso de imunossupressor é se a resposta imunológica vai ser no mesmo nível que foi publicada, porque esses grupos não foram contemplados. Mas do ponto de vista de segurança não há diferença. A imunidade celular também pode ficar comprometida, né? Pois é, aí a gente não sabe se vai, com isso, essas vacinas nesse subgrupo mantêm o mesmo nível de eficácia. Fiquei muito preocupado foi com essa questão das variantes. Realmente é uma coisa que preocupa sobremaneira, né? Porque, teoricamente, o número de variantes é inimaginável, né? Temos 3 atualmente conhecidas, e isso me preocupou muito. Mas eu tenho também comigo uma convicção absoluta,
e você falou isso, que a verdade é fruto do tempo e não da autoridade. Aí eu acho que você falou tudo. Inclusive, aproveitando a pergunta do Itagibe, a preocupação dele, a Soraya Cássia, que está assistindo a gente, a colega, coloca assim: o surgimento de novas variantes compromete a eficácia das vacinas disponíveis? É um risco. Não se sabe até o momento, a não ser as variantes sul-africanas, que responderam pior à vacina da Janssen, quando comparada ao mesmo subgrupo dos Estados Unidos, onde essa variante não existe, e que responderam melhor à vacina. Então, há uma preocupação que isso possa acontecer. Torçamos para que não seja algo que saia apenas das hipóteses. Vamos torcer. Vou voltar aqui para o chat. A Tatiana Giacomini, ela estava querendo saber se você... Algum comentário seu a respeito da vacina indiana que as clínicas privadas estão tentando comprar? Olha, essas vacinas... Primeiro, é importante dizer que a Índia tem uma tecnologia refinada na produção de fármacos e imunobiológicos. Muitos dos fármacos que nós usamos atualmente são produzidos na Índia, já há longa data. Eu, como infectologista, e que, portanto, prescrevo muito antibiótico, e antibiótico a nível hospitalar para bactérias multiresistentes, já sei disso há mais tempo. Essas fábricas indianas já fomos, inclusive, convidados para visitá-las. Não fui, preferi não ir. Um grupo de infectologistas brasileiros foram convidados aí o ano atrasado, desculpa. Mas o mais importante, elas têm que passar pela aprovação da Anvisa, pelos órgãos regulatórios do país. Então, sabendo que os técnicos da Anvisa são técnicos competentes e responsáveis, assim que essas vacinas forem aprovadas, as pessoas podem ter esse nível de tranquilidade. Perfeito. Márcia Penido está fazendo aqui um comentário, acho que é dentro daquilo que eu te falei, que nós estamos tendo muitas demandas, né? Por que pode existir algum tipo de discriminação sobre os médicos da saúde suplementar que trabalham na atenção primária e que neste momento foram excluídos da vacinação? Eu acho que, assim, só antes de você responder, Estevão, o convite foi feito para o Estevão como infectologista, né? Então, assim, eu acho que quem está acompanhando está vendo que o CRM está conversando com o secretário estadual de saúde. Hoje nós tivemos uma conversa com o Jackson, que é o secretário municipal de saúde, e também com o Ministério Público, porque nós estamos pleiteando, né, para os médicos, como o próprio Estevão falou, né, que ele entende que é prioritário, a classe médica como um todo deve ser prioritária nessa vacinação, mas é lógico que a gente não dispõe de tantas vacinas assim, né? Mas nós estamos buscando, né? Nós estamos correndo atrás disso para que realmente todos nós sejamos contemplados, né? Eu acho que a nossa nota, inclusive, falou disso, né? Olha, eu agradeço, assim, pela pergunta, acho que é sempre muito bem-vinda, mas diria que eu não tenho mais nada a falar, a não ser que você acabou de falar. Né? Isso. Eu acho que você já foi tão clara na sua resposta, que tudo que eu falar agora vai estar circulando. Isso. Nós vamos estar fazendo um ciclo. Apenas para explicar como é que é a dinâmica atual no Programa Nacional de Imunização. Sim, acho que isso é importante. O governo federal comprou todas as doses. O governo federal, através de uma distribuição que tem a ver com a população de cada estado, encaminhou proporcionalmente as doses para as secretarias estaduais de saúde. E esse mesmo movimento foi feito pelas secretarias estaduais em relação aos municípios, calculando a população de cada município e mandando o número de doses proporcional àquela população. Quando chega no município, o município então tem que fazer a distribuição daquilo que veio. E aí, infelizmente, como as doses são muito poucas em relação à necessidade e à justeza
da reclamação de toda a população pela sua dose, ele acaba tendo que fazer as prioridades. E dentro da medicina, dentro da classe médica, por incrível que pareça, existem as prioridades. A classe médica, se tivéssemos todas as doses, deveria ser vacinada ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que você não tem as doses que contemplem nem os médicos, então você, infelizmente, tem que pegar aqueles médicos que estão entubando o paciente com a Covid, mesmo sabendo que os outros têm uma reclamação justa, merecida, e que também tem seu risco e estão dando uma baita de uma contribuição para essa pandemia. Sim. Mais uma pergunta no chat, eu vou chamar o Flávio e o Adir. Em relação às escolas, a Sociedade de Pediatria, a gente sabe que existe uma preocupação com a saúde mental das crianças que estão nessa questão do isolamento, do menor convívio social no momento da vida delas que é tão importante. O que se discute hoje? É necessário que professores e funcionários de escola sejam prioritariamente vacinados antes de se voltar presencialmente a essas aulas? Existe alguma discussão em relação a isso ou não? A situação ainda é tão incipiente, inicial, tem tanto fogo para apagar que ainda não se discutiu a respeito da volta às aulas presenciais. Essa é uma boa pergunta, porque inclusive abre um fórum onde a gente pode rapidamente falar o que tem sido pensado e feito, por exemplo, em Belo Horizonte. Desde abril do ano passado, dentro do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Belo Horizonte, nós temos tido debates com vários setores desse meio, seja do serviço público, seja do serviço privado, porque nós sabíamos que em algum momento essa discussão ia ganhar corpo e essas crianças precisariam em algum momento voltar para a escola. E nós não saberíamos em março se seria junho, se seria agosto, se seria setembro, ou hoje, ou amanhã. Então nós começamos a discutir isso muito precocemente dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Discutimos com o FMG, discutimos com vários setores. Eu, inclusive, participo de um grupo de pais, alunos, psiquiatras, professores, pediatras. Enfim, a gente tem feito lives, debates. O que eu posso dizer primeiro, que não existe consenso sobre a volta das crianças às aulas. Portanto, a gente tem que ter bom senso para não pegar posições que você defende e trazer essas opiniões como sendo uma verdade absoluta. Eu acho que uma coisa que está acontecendo muito nos debates no mundo inteiro é a desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual é aquilo. Eu penso uma coisa. Eu vou defender aquela opinião de todas as formas. Então eu vou em algum canto de livro, em alguma frase pensada, que eu certamente vou achar alguma coisa que defende aquilo que eu não quero discutir, que eu acho que é absolutamente 100% verdade. Tenho uma boa oratória, tenho uma capacidade de convencimento, principalmente nas redes sociais, e passo para as pessoas que têm pouca capacidade de julgamento, porque são leigas, aquilo como uma verdade absoluta. Isso é uma desonestidade intelectual. A honestidade intelectual é você ir de mente aberta, de peito aberto na literatura, pegar todas as informações, botar na balança e depois fazer o seu próprio julgamento com base naquilo. Então, do ponto de vista de volta às aulas, não existe consenso. Esse é um ponto. Segundo, nós sabemos de há muito que é absolutamente importante priorizar as crianças, que o sofrimento dela em todos os níveis é extremo. Então, isso também, esse eu acho que é um ponto que não tem discussão. Terceiro, se nós pegarmos o histórico da pandemia, até mais ou menos outubro do ano passado, nós não tínhamos nenhum relato sobre a segurança às volta às aulas, porque os primeiros relatos começaram 2 meses após o início do verão europeu. Então, até outubro do ano passado, era impossível você falar, vamos voltar às aulas sem nada falando pode ou não pode. Aí começaram a aparecer trabalhos mostrando que talvez as crianças sejam pouco
importantes na manutenção do vírus na comunidade, principalmente aquelas com menos de 10 anos, possivelmente porque tem poucos receptores celulares para o coronavírus, então ali o vírus se multiplica menos, a carga viral é baixa, as crianças não adoecem e nem transmitem. Já está falando aqui que a Sputnik pode ser aprovada em breve pela Anvisa. Obrigado. Só que depois do verão europeu veio o inverno europeu. E com o inverno europeu veio a mutante inglesa. E com a mutante inglesa explodiu de novo um surto. E aí as crianças voltaram para casa, porque não se sabia como se comportaria a criança na escola num nível alto de transmissão comunitária, porque todos os estudos feitos no verão, mostrando que as crianças pouco contribuíam para a manutenção do vírus, era sob condições muito tranquilas de transmissão. Né? E até hoje não se sabe exatamente qual é o risco para a criança, o risco para o professor, o risco para quem está em casa, o pai, a avó, o avô. Né? Então a gente tem que ter muito bom senso e muita tranquilidade para chegar a essa conclusão. Eu acho, e aí a opinião pessoal, não é uma opinião do Comitê de Belo Horizonte ou dos infectologistas em geral, que não dá para esperar todos os professores serem vacinados para a gente voltar com as crianças às aulas, pensando que isso pode durar um ano ainda pela frente. Mas eu acho, por outro lado, que sob condições de extrema circulação viral, como nós temos hoje no país, com mais de 1.000 mortes todos os dias, e principalmente com a preocupação de como essa cepa se comportará nas crianças, a nova variante, e nos próximos 30 ou 60 dias, nós saberemos exatamente se ela é pior ou não, também escancarar e não se preocupar com todo o entorno das crianças. Então são decisões extremamente difíceis de serem tomadas. Não se pode servir de exemplo, por exemplo, outras capitais que já voltaram com escolas, mas quando você pega o número de mortes por 100.000 habitantes, são as capitais que mais estão matando seus cidadãos. É preciso para você pegar como exemplo as capitais que têm menos mortalidade. E lembrando que com as vacinas chegando, nós não podemos perder o jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Nós não podemos perder vidas quando você tem ali um horizonte que está quase próximo a você. Então é preciso ter ponderação. Mas, para finalizar minha pergunta, desculpe ter demorado, porque esse é um assunto extremamente polêmico, então a gente vai gastando. A criança é prioridade. O que ela está sofrendo com a pandemia é um absurdo. Isso não tem dúvidas. Então nós somos extremamente solidários. Não só às crianças, como aos pais e todo o entorno desse grupo que está defendendo uma volta imediata das crianças às escolas, mas com responsabilidade. Flávio. Obrigada, Estevão. Estevão, estou muito feliz de você estar aqui, né, esses anos todos de convivência, te parabenizar por um tema tão importante aqui na nossa casa. 3 perguntas objetivas, viu, presidente? Você vai me desculpar, mas Sim, acho que é do consultório. Uhum. Como que vai funcionar a vacinação da Covid-19 com a da influenza? Qual o espaço de tempo? No consultório, eu atendo todo dia, você também deve atender exatamente essa pergunta. O que seria imunidade celular sem a imunidade dos anticorpos? Porque eu estou no protocolo da Janssen, tem 2 meses que eu vacinei, infelizmente por conta própria meus anticorpos não foram positivos e eu bravamente estou aguardando em prol da ciência, não resolvi vacinar e já perguntando, terá algum problema se vacinar as 2 vacinas, mecanismos diferentes? E para terminar, tem um epidemiologista lá do sul, de Santa Maria, que fala muito da Covid, eu esqueci o nome dele, não sei, um reitor da faculdade lá, que no nosso congresso de epidemiologia em outubro falou que nós já temos 30 milhões de infectados por estudos epidemiológicos. Quanto que seria esse número atual? E pensando em escassez, talvez essas pessoas não estariam escassez de vacina, não estariam vacinadas, não poderia levar isso em consideração, e muitos, inclusive, da área de saúde.
Bom, Flávio, primeiro, eu que me sinto honrado de estar aqui. O Flávio é uma pessoa que eu admiro muito, então eu retribuo em dobro as suas palavras. Em relação à questão do protocolo de agendamento, e inclusive a questão da vacinação contra a influenza, foi boa a pergunta do Flávio, porque eu gostaria de dizer que em Belo Horizonte, o secretário de saúde, todo o seu grupo operacional, em relação aos médicos e outros profissionais de saúde, eles em breve já divulgarão no site um agendamento, uma planilha que você poderá acessar pela internet para você agendar a sua própria vacinação. Isso já está quase pronto. E vai facilitar muito essa vacinação, porque você vai poder marcar um horário, o local e etc. E só falta a vacina. Então, por isso é que não foi divulgado ainda o cronograma direitinho, aguardando essas doses estarem disponíveis. Mas vai ser feito dessa forma. Acredito, Flávio, que nós não, do ponto de vista do médico, nós não teremos coincidência das doses entre coronavírus e influenza. Agora, do ponto de vista do paciente, pouco se sabe sobre isso, mas há uma ideia que o ideal seja você espaçar em 14 dias a Coronavac de outras vacinas do dia a dia, para reduzir os efeitos colaterais eventuais da coronavírus. Não que isso diminuísse a efetividade, a imunização promovida pela vacina, mas para reduzir efeitos colaterais, até que os estudos estejam mais disponíveis, sugere-se espaçar 14 dias entre a influenza e uma eventual vacina contra o coronavírus. Isso é só uma sugestão da literatura. Em relação à imunidade celular, você tem dificuldade de medir no dia a dia, em métodos fáceis, a imunidade celular, porque a resposta de medida da efetividade de células T teria que ser feita, por exemplo, por injeção de antígenos subcutâneos, avaliar o halo de resposta, como se faz, por exemplo, com o BAR, etc. E não há uma padronização em relação a isso. Então, os estudos em laboratório mostram que, embora você não reproduza isso facilmente em laboratório, possivelmente as suas células T de memória, elas, independente ou não da produção de anticorpos, elas atuam contra o coronavírus. Agora, as respostas ainda são muitas, as perguntas ainda são muitas, ou seja, essa imunidade celular sozinha, ela consegue conter o coronavírus sem os anticorpos? Enfim, são questões difíceis de serem respondidas como se fosse uma verdade absoluta. E aí, eu acho que, por exemplo, você não tendo desenvolvido anticorpos com uma vacina, seria um espaço aberto para você tentar desenvolver com outra vacina. Não há problema de efeitos colaterais, não há problema de você, de uma vacina neutralizar a ação da outra, e eventualmente a imunização que você não conseguiu com uma, você pode conseguir em termos de anticorpos com outra. Então, eu por exemplo, acho que no seu caso seria válido, assim que você estivesse disponível, fazer uma segunda tentativa para a produção de IgG. Agora, em relação à questão da imunização do Brasil, como a gente sabe que a maioria, numa doença em que 80% a 85% dos casos são leves ou assintomáticos, o número oficial é muito menor do que o número real de imunizados. Então a gente faz uma conta aproximada de, por exemplo, 1 para 10. Belo Horizonte, por exemplo, que tem aí 70 mil casos, a gente já imagina que sejam 700 mil pessoas já tenham tido a Covid. 700 mil pessoas numa população de 3 milhões de habitantes quase, seria 25% da população, que inclusive já poderia dar um rebanhozinho, segundo algumas simulações, que na verdade não aconteceu, porque nós tivemos uma explosão nova agora, né? Algumas pessoas acham que Manaus ficou muito tempo sem novos surtos, porque teve mais de 70% de contágio lá, teve um efeito rebanho, essa imunidade caiu e agora teve, então, um repique. Outros acham que não tem nada a ver com isso, que é uma nova cepa que foge a qualquer imunidade prévia. Mas o certo é que nós temos realmente uns 30 a 40 milhões de brasileiros que já pegaram a Covid, que certamente já têm anticorpos suficientes para alguns meses, por exemplo,
Pelo menos os estudos mostram uma imunidade de 6, 8 até 9 meses. E essas pessoas, portanto, poderiam esperar mais tempo para uma nova dose e deveria se privilegiar aqueles que ainda não tiveram o contato e que poderiam ter uma doença de uma forma, inclusive, mais grave. O problema de saúde pública é que você teria que pegar essas pessoas que não tiveram os seus casos notificados, testar IgG e IgM, e mesmo que eles tivessem negativos, não descarta, e se eles estiverem positivos, não garante proteção. Então, isso teria que ser feito se tivessem pesquisas que corroborassem essa prática. Ou então, como tem sido defendido por vários infectologistas, inclusive hoje na nossa reunião pelo Carlos Starling, numa falta extrema de vacina, que se fizesse essa testagem e que se inferisse que um IgG positivo seria suficiente para você excluir temporariamente aquela pessoa da vacinação, priorizando outras. Essa é a pandemia, né? Você tem várias ideias, várias cabeças, e é preciso ter muito bom senso, porque ninguém é dono da verdade no momento em que você está trocando pneu com o carro andando, né? Com certeza. Adir, eu já vou finalizando, gente, por causa... Senão nós vamos... Mas, Estevão, quero te cumprimentar e agradecer a sua presença. A minha pergunta está um pouco relacionada com o que o Flávio falou. Eu imagino que no ano que vem a gente provavelmente terá aí aprovado pela Anvisa 8 ou 10 vacinas diferentes. Em si, mostrando necessário revacinação, como é o caso da vacina de gripe. Existe algum problema nessa revacinação ser feita com uma vacina desenvolvida em plataforma diferente daquela primeira que você vacinou, tipo o vírus inativado e o RNA? Outra pergunta de difícil resposta, né? As perguntas aqui são boas porque elas são inteligentes, né? E fogem daquele senso comum do beabá. Mas são elas que instigam a gente a pensar, né? Eu acho o seguinte, que, primeiro, isso só será respondido com estudo clínico, né? Segundo, provavelmente, eu acho que não terá problema. Mas aí é só um achismo. Eu acho que você pode ser vacinado com vacinas de plataformas diferentes. E o terceiro ponto na minha resposta é que, idealmente deveria ser a mesma plataforma. Então, embora possivelmente plataformas diferentes tenham um efeito bom, idealmente, talvez, mantendo a mesma plataforma, fosse melhor, mais seguro da efetividade da vacina. Mas são raciocínios que a gente teria que discorrer por muito tempo para tentar entender a lógica do que eu estou falando, e mesmo assim seriam achismos que vão ficar só no achismo até que os estudos clínicos provem que esse achismo é correto ou incorreto. E a última pergunta do chat também existe algum efeito colateral grave que foi visto acho que nem existe esse grupo, mas não entendo nada, que o especialista é você, em relação a grávidas? Ótima pergunta. Como praticamente não houve efeitos colaterais em grávidas, diferentes daqueles da população geral que tomou a vacina, onde não houve efeitos graves, né? E visto, portanto, ser uma vacina segura, e há algum indício que a grávida tem infecções que podem ser mais graves do que a média da população, é nesse sentido que alguns países têm recomendado rotineiramente a vacinação em grávida, como os Estados Unidos. A vacina segura, a grávida tem mais risco, então vamos vacinar. Essa é uma resposta que já está bem assim, possivelmente justificável por números, porque já um grande número foi vacinado em alguns países, um grande número de grávidas já foram vacinadas em alguns países e praticamente não teve qualquer efeito que pudesse chamar atenção. Estevão, queria te agradecer, quase 2 horas aí desse bate-papo interessantíssimo. Se deixasse a gente ficar aqui com certeza até meia-noite. Mas temos que descansar, né? Afinal de contas, você especialmente, que deve estar assim em vários frontes, né?
e realmente foi extremamente esclarecedor. Te agradeço pela boa vontade, atendeu a gente assim de forma tão rápida, um convite meio às pressas, mas eu acho que a gente precisava fazer isso agora, no calor dessas dúvidas, dessas dificuldades, né, dessa angústia, né, em relação a essa questão da pandemia, da vacinação, das novas cepas aí aparecendo. E assim, quero te agradecer em nome deste conselho, em nome de todos os conselheiros, em nome de todos os médicos do estado de Minas Gerais, porque realmente você vai fazer muita gente hoje ficar mais tranquilo, sabe? Eu tenho certeza, inclusive no atendimento ao nosso paciente, né? Nas orientações, porque nós sabemos como que nesse momento é importante essa orientação para o nosso paciente. Hoje a gente teve uma reunião com o Conselho Federal de Medicina, todos os presidentes dos conselhos regionais do Brasil, e o conselheiro Mauro pediu para que os conselhos se engajem numa campanha maciça de mostrar a importância da vacinação para a população. Então, a gente está aqui para poder ajudar, para poder somar, né? A gente sabe que crítica sempre vai ter para todos os lados, mas eu acho que essa hora de incertezas é uma hora de união. Todos juntos, pensando em respostas, eu acho que a gente consegue chegar, pelo menos na maioria, com mais acertos do que erros. Muito obrigada pela sua presença. Bom, eu que agradeço mais uma vez, é uma honra muito grande. Eu me senti assim super... houve uma deferência especial desse conselho em relação à minha pessoa, que talvez eu nem mereça, e estar aqui nessa casa é uma grande honra. Eu gostaria de parabenizar o conselho, não só por essa iniciativa, mas porque a gente conhece o valor das pessoas que estão aqui lutando pela medicina mineira, pelo médico mineiro. Então, seja pelo coronavírus ou não, eu tenho muito orgulho de ser parte desse conselho como médico mineiro. E gostaria de agradecer também a todos que tiveram a paciência de ouvir até agora, né? Não só os que estão aqui, mas inclusive aqueles que estão em casa. E eu gostaria de fazer uma última consideração sobre a vacina. Claro, fica à vontade. Que Pode o seguinte, finalizar, a palavra é sua, Estevão. Obrigado. Não vamos tirar a máscara, não vamos aglomerar, não vamos deixar de higienizar as mãos, mesmo com a vacina. Porque nós só poderemos fazer isso quando nós tivermos o fim da pandemia, quando nós sairmos de uma epidemia para uma endemia. Isso pode ser daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Mas será uma forma de garantir menos mortes, mesmo com a vacina. Ainda não é hora de acabar com esses cuidados preventivos. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão aí participando com a gente à distância. Muito obrigada.